Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, entrega o seu coração para Deus. Feche os seus olhos. Não se importe com a pessoa que está do seu lado nesse momento, com outra pessoa, se alguém se levantou para vir à frente ou não. Preocupe com o seu coração e como ele está diante de Deus. de ser transformado. Eu preciso, Senhor, Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. coloque-se de pé, querido. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se você quiser, você ainda pode vir aqui à frente para poder entregar o seu coração ao nosso Deus, a sua vida, a sua família, as suas escolhas nas mãos de Deus. Todos nós, independente de quem somos, homem, mulher, adulto, criança, nós queremos alguma coisa da vida e queremos ser alguma coisa. Se você é interessante quando perguntamos para as crianças, você vai na salinha e fala assim: o que você quer ser? Uma fala: eu quero ser a Barbie quando eu crescer. A outra vai falar assim: eu quero ser médica, eu quero salvar animais. A outra fala:
O outro fala, eu quero ser grande, tio. Todo mundo quer ser alguma coisa. Quando nós vamos alcançando a adolescência, eu particularmente, era louco para completar 18 anos para uma única coisa. Alguém sabe? Tirar a carteira. Eu queria tirar a carteira. Eu tinha... Tiago ali, ó. Eu tinha várias conversas com meu pai. Pai, você me ensinou a dirigir, agora eu quero dirigir. E eu lavava o carro só para dar uma voltinha no quarteirão, meu pai. Não. Mas, pai, eu lavei o carro, encerei, só uma voltinha no quarteirão. Ele, não. E foram tantas conversas, meu pai toda vez falava não, e parece que ele tinha prazer de falar não. Teve um dia que ele falou, eu vou gravar não no gravador, quando você tiver desejo de me perguntar de novo, você aperta o play. Eu, pai, mas me ajuda, para que você me ensinou então? Não foi para você descumprir a lei, não foi para isso que eu te ensinei. Tá bom, né, pai? Tudo bem. Pai, meu pai ainda vai ver isso. O interessante é que eu era apaixonado e queria, e às vezes tinha alguma coisa entre mim e meu pai por causa disso, mas a questão não é bem essa. A questão é que eu tinha um desejo muito grande de chegar àquele momento chegou e adivinhe, eu não tirei carteira. Eu fui para o IBEL. Meu pai não deixou eu tirar a carteira e falou para mim, você vai virar motorista lá, rapaz, para todo mundo, vai dirigir para tudo que é... Não vai mexer com isso. Depois que você formar, você tira a sua carteira. Hoje, eu não queria ter a idade que eu tenho, eu queria ser mais novo, queria voltar no tempo. Independente do tempo que nós estamos, nós sempre queremos alguma coisa, ou lá na frente, ou gostaríamos de voltar atrás. E eu li um livro do Max Lucado chamado O Retorno. E ele diz que o caminho para o futuro, às vezes, está no passado. O caminho do futuro, dos sonhos, do progresso, do nosso processo, às vezes está em olhar para trás, rever, reconhecer, restaurar algumas coisas que ficaram lá atrás. Para construir alguma coisa, os nossos sonhos, projetos, precisamos de ferramentas. E às vezes essas ferramentas ficaram perdidas lá atrás, no passado. Um arquiteto usa um programa de computador para criar os seus projetos. Um músico, para criar para produzir um CD, ele precisa de ferramentas que são seus instrumentos e o seu estudo. Para construir as nossas vidas, precisamos de muitas ferramentas. E nessa noite eu queria te fazer uma pergunta. O meu pai me ajudou muito na construção da minha vida, da minha história. E uma vez questionando a minha mãe, ela disse para mim o seguinte, filho, o que é mais fácil para o seu pai, dizer não ou dizer sim? Para ele é muito difícil dizer não para você. Toda vez você vem e pede, e ele fala não. Para ele falar assim, resolveu o problema e acabou a história. Vocês não iam discutir, não ia ter mais nada. Mas ele vai dizer não, porque é o certo. Todas as vezes que você pedir, ele vai dizer não, porque é o certo. Para construir a sua história, para moldar o seu caráter, ele vai dizer não. Todas as vezes que você precisar ouvir não, ele vai dizer. Queridos, para construir a nossa história, nós precisamos de muitas ferramentas. Às vezes, queremos alguns atalhos. Eu quero perguntar para você nessa noite, quais são as ferramentas que você tem usado para construir a sua história? Essa igreja estava construindo a sua história com algumas ferramentas. A igreja de Corinto era conhecida por algumas coisas pelas quais ela não deveria ser conhecida. Nós, às vezes, somos conhecidos por usar algumas ferramentas que não deveríamos usar. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa vida. Muitas vezes, as ferramentas que usamos, as ferramentas que usamos são vaidade, preconceito, orgulho, ego, vaidade de novo, orgulho de novo, ego de novo. Quais são as ferramentas que você e eu temos usado para construir a nossa história? Eu quero conversar com você nessa noite, tentar entender um pouco qual é a nossa história, como é a nossa vida, como tem sido a nossa vida, qual é o plano, o projeto de Deus para as nossas vidas, e eu tenho certeza absoluta que o plano de Deus para cada um de nós é que construamos uma vida, uma história, uma carreira, um nome que tenha valor. Muito mais do que poder, muito mais do que reconhecimento,
que tenha valor? Quantos homens têm poder? Quantas mulheres têm poder? Quantos homens têm nome, são reconhecidos, têm reconhecimento, mas não têm virtude, não têm valor? Não tem valor. O mais importante na vida é ser conhecido pelos valores que cultivamos, pelos valores que plantamos, que semeamos ao longo da vida. Eu quero conversar nessa noite sobre uma história ou uma vida de valor, construindo uma história de valor. Construindo uma história de valor. E esse texto desafia aquela igreja que estava baseando a sua vida em hipocrisia, em promiscuidade, em vaidade, em arrogância, ao ponto de na Santa Ceia os ricos se encontrarem antes um pouco do culto para comerem e se fartar, e os mais pobres ou os que tinham menos recurso ficarem com o que restou, com o resto da Santa Ceia que eles estavam dedicando ao Senhor. Esse não era o projeto de Deus para a vida daquela igreja. Muitas coisas aconteciam em Corinto que não era o projeto de Deus para a vida daquela igreja. Muitas coisas acontecem em nossa vida que, queridos, não é projeto de Deus para nós, que traz amargura, que traz infelicidade, que destrói a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja, os nossos relacionamentos, a nossa comunhão com Deus, porque é possível estar aqui e não ter comunhão com Deus. É possível cantar, é possível louvar e não ter comunhão com Deus. É interessante, uma vez eu li uma frase que dizia assim: cantar é um talento, e louvar é um dom. E louvar é um dom. Realmente, louvar é um dom. Só consegue louvar quem tem comunhão com Deus. E uma vez cantando na praça de uma cidade, fazendo evangelismo, um homem chegou para mim depois e disse: eu venho aqui todo domingo à noite ouvir vocês, porque vocês cantam aquilo que vocês vivem. Isso me traz uma paz muito grande. Muito grande. Cantar o que se vive, viver o que se canta, se chama louvor. E muitas vezes não é isso que é evidenciado em nossas vidas. Lembra das músicas que cantamos aqui hoje? Quantas verdades bíblicas foram cantadas aqui? De relacionamento com Deus, de vida piedosa, de perdão, de amor, que muitas vezes não é a sua e a minha realidade. Queridos, para se construir o projeto de Deus, de construir uma história deixando marcas de valor, sabe, deixando por onde passamos, de passar e impactar as vidas, de deixar algo para trás, que realmente é importante. Nós podemos construir história deixando marcas de valor quando construímos baseados nas escolhas, ou quando baseamos nossas escolhas naquilo que edifica. Sabe, quando as nossas escolhas são baseadas naquilo que realmente edifica, e não no orgulho próprio, não em benefício próprio, mas quando fazemos as nossas escolhas baseado naquilo que edifica. Naquilo que edifica. Você baseia a sua vida em quê? Uns vão dizer: a minha vida é baseada na palavra de Deus. Outro vai dizer: a minha vida é baseada na vida de oração. Outro vai dizer: a nossa vida é baseada nas nossas escolhas. E as suas escolhas, as minhas escolhas, são baseadas em quê? De verdade, sem rodeio, sem meias verdades ou uma mentira completa. As nossas vidas são baseadas em quê? Quais as nossas escolhas? A minha vida e a sua vida é baseada na sua escolha, nas nossas escolhas. Você escolhe ser o que quer ser. Quem escolheu ser professor é professor. Quem escolheu ser advogado é advogado. Nós escolhemos ser algo. Tem gente sentado no banco sonhando ser médico e está estudando. Fez a escolha de estudar. Todos os dias da semana, inclusive o sábado, até a tarde, 6 horas da tarde, e ainda estuda no domingo para conseguir passar, para conseguir o seu objetivo, porque quer ser médico. Nós escolhemos ser o que somos, e as nossas vidas são baseadas nas nossas escolhas. E a sua escolha, a minha escolha, tem sido baseada em quê? De verdade, naquilo que edifica. Paulo chama atenção no versículo 23, dizendo:
Versículo 23. Todas as coisas são lícitas, todas as coisas podem ser boas aos olhos, aprovadas aos olhos, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. As nossas escolhas devem ser baseadas naquilo que realmente edifica, naquilo que constrói, naquilo que deixa uma marca de valor, naquilo que vai abençoar a vida do meu irmão, que vai abençoar a minha vida, que vai abençoar a vida da minha família. As minhas escolhas precisam ser feitas baseadas naquilo que edifica. Naquilo que edifica. Essa é uma chamada da atenção de Deus para nós. Somos infelizes, estamos tristes. Talvez nós temos cavado esse buraco. As nossas escolhas. Eu acredito, sinceramente, que ninguém levanta de manhã, abre a porta do quarto do filho e diz assim: eu vou destruir a vida do meu filho hoje. Eu não acredito que o marido olha para a esposa logo de manhã. Eu não acredito que o marido olha para a esposa de manhã e fala: eu vou arrasar com ela hoje, eu vou destruir a vida dela hoje. Eu não acredito que ele sai de casa dizendo: eu vou passear no meu serviço, eu vou enrolar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu não acredito que conscientemente as pessoas tenham a intenção de fazer coisas ruins no ambiente de trabalho e dentro da sua própria casa. Mas ao longo do dia, as suas escolhas, as nossas escolhas, acabam destruindo o relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, com o patrão, com o amigo no trabalho. Às vezes as nossas escolhas não são baseadas naquilo que edifica. Não é baseado. Muitas das nossas escolhas são baseadas na vaidade, são movidas pela vaidade, são movidas pela arrogância. O que esse texto está querendo dizer para nós aqui nesse versículo não é porque você tem direito de dizer, de humilhar, de falar alguma coisa, que você vai falar. Não é porque você tem o direito de estar acima em determinada situação, que você vai humilhar quem está abaixo de você. Não é porque você tem direito que te dá liberdade diante de Deus, de humilhar, desprezar, abandonar, deixar de lado. Não é porque temos direito. Não é porque alguém me feriu que eu tenho o direito de tratá-la como ela me tratou. É isso que o texto está dizendo. Não é porque eu tenho direitos de falar, de agir, de deixar, de abandonar, que eu vou fazer isso. Se eu quero construir uma vida baseada na palavra de Deus, baseada na vontade de Deus, deixando valor, deixando marcas verdadeiras que modificam para o bem, eu não posso ser dominado pelo meu coração. As minhas escolhas, elas não podem ser feitas baseadas nas minhas vontades. Elas têm que ser baseadas naquilo que realmente edifica, naquilo que constrói. Jesus salvou as nossas vidas, porque Ele baseou a vida dEle naquilo que edifica. Ele teve o direito de descer da cruz. Ele tinha o direito de deixar, de abandonar o plano da salvação. Mas Ele te salvou e Ele me salvou, porque Ele abriu mão do seu direito. Por isso, para edificar, para marcar as nossas vidas, para salvar as nossas vidas, para transformar a nossa mente e o nosso coração. Mas acontece que muitas vezes as nossas escolhas vão caminhando de uma tal forma para muito distante de Deus, que as nossas escolhas, a nossa vida, as nossas escolhas não são baseadas em coisas que edificam. Não são baseadas na palavra de Deus. A sua vida é baseada em quê? As suas escolhas são baseadas em quê? Você ora de manhã: Deus, me dê um dia abençoado. Você liga o carro, a mulher está te atrasando, você tem a escolha de esperar, de falar: oh Deus, manda que esse batom apareça logo para ela poder vir e tal. Ou você já começa a gritar com ela: dá logo, mulher, que eu não aguento mais, eu vou chegar atrasado no serviço de novo, depois eu vou perder. As nossas escolhas são baseadas em quê? No que edifica ou no que destrói e traz discórdia? Mas o texto segue. E a gente entende que para se construir uma história que deixa marcas de valor, que realmente tem valor, ela é construída. Nós construímos quando baseamos nossas escolhas naquilo que edifica, mas também quando nos tornamos livres de nós mesmos.
Olha o que o texto diz no versículo 24. Ninguém busque o seu próprio interesse. Ninguém vive. Deus não nos chamou para vivermos para nós mesmos. Não nos chamou para vivermos para nós mesmos. O que torna a vida diferente com Jesus é que eu deixo de pensar só em mim e viver só para mim. E eu entendo que a minha vida tem um sentido muito maior do que somente o meu trabalho, do que somente juntar dinheiro, do que somente pensar na projeção do meu filho. E entendo que uma vida espiritual é mais importante, muito mais importante do que uma vida material. E semana passada morreu uma jovem em Salvador. Ela estava às 11 horas da manhã, passeando com o namorado fazendo compras. 11 horas da manhã, fazendo compras. Começou uma briga no bar em frente à loja. E ela recebeu um tiro. E morreu na hora. Ela estava passeando com o namorado, em um ambiente comum, em um lugar comum, mas algo incomum aconteceu na vida de uma família. Uma família perdeu uma filha porque ela estava passeando com o namorado às 11 horas da manhã, fazendo compras. Tomou um tiro por nada. Ela não tinha nada a ver com a briga, ela não conhecia ninguém. Mas sabe o que o pai falou no velório? Eu perdoo o homem que tirou a vida da minha filha, porque eu não perdi a minha filha para o mundo, eu a entreguei para Deus. Agora, quem fala isso tem a sua vida baseada em coisas que edificam. Quem tem coragem de dizer isso e sentir isso, tem sua vida controlada e dominada por Deus, não é dominada por si. Esse homem teve domínio próprio, porque ele tinha sido liberto por Deus de si mesmo, da sua pecaminosidade, do seu egoísmo. Ele entendeu, e ele já tinha entendido antes de perder a filha, que a filha não era dele. Agora tem pessoas que não perdem nem a filha, não precisa perder nem a filha, perde às vezes coisas insignificantes, temporárias, passageiras, e não conseguem ter domínio próprio. Odeia um ao outro para o resto da vida, odeia a família para o resto da vida, por coisas insignificantes, pequenas, sem importância. Como? Essa vida é baseada em quê? Essa não é a vida cristã. Esse não é o plano de Deus para nós. Não é. Como podemos ter comunhão com Deus? Como podemos ter a nossa vida dirigida por Deus, se tomamos a direção de Deus e o crucificamos todos os dias dizendo que não tem importância o que Ele fez por nós, com as nossas escolhas, com as nossas vidas? Era o que essa igreja fazia. Era o que essa igreja vivia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, se você ler lá está escrito assim: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Porque essa igreja vinha, tomava o cálice do Senhor, bebia, participava da ceia e logo após procurava os prostíbulos da cidade. Logo após tinha sua vida controlada por seus desejos, pelos seus prazeres, por si mesmo. Tomava a direção de Deus. Deus, lá na igreja tudo bem, mas aqui não. Aqui quem manda sou eu, quem controla sou eu. E essa realidade na vida de Corinto muitas vezes é a realidade da nossa vida. Como é difícil perdoar, como é difícil... É fácil amar? É fácil amar? Amar é fácil, queridos? A palavra amor é gostosa de ouvir, mas não é fácil amar. Porque amar é perdoar quando se precisa perdoar. Amar é se dar ao outro quando precisa se dar. Amar é olhar para o outro e projetar a vida do outro. E isso não é só no casamento. Isso não é só no casamento. Isso é um reflexo de Deus em nós. Acompanhe comigo. Deus nos amou. E Ele projetou tudo o que tinha em nossas vidas. Ele tinha Jesus. O projeto da minha vida e da sua vida foi escrita. O projeto de salvação, estou falando que é a nossa história, estou falando que os nossos pecados, os nossos erros, não. O projeto da nossa vida, da salvação da nossa vida, foi escrita com o sangue de Cristo Jesus. Foi escrita com o sangue de Cristo Jesus. Deus escolheu olhar para nós com misericórdia.
Ele escolheu projetar tudo que tinha de melhor em nós, o seu Filho. Como não podemos amar, como o beabá da vida cristã, o beabá da vida cristã é amar, sem saber o que vai receber em troca, sem saber. Num casamento, o homem e a mulher têm a obrigação de se amar. O crente tem a obrigação de amar a todos, de projetar o amor de Deus na vida de todos. Esse é o projeto da igreja, é assim que se evangeliza. É assim que as pessoas conhecem quem é Deus, através das nossas vidas, porque Ele nos torna diferentes. Não somos dominados por nós mesmos, nós temos domínio próprio. O Senhor nos livra daquilo que nos aprisionava, do pecado, do mal que dominava as nossas vidas. E aí passamos a ter uma vida em paz, em casa. Porque quando poderíamos escolher ser dominados por nós mesmos, pela nossa vaidade, pela maldade de nossos corações, somos então controlados por Deus. E aí não brigamos com a nossa esposa, com o marido, com o filho, tratamos as coisas como Jesus trataria, como Deus trataria, como Ele nos tratou. Como Ele nos tratou. Queridos, construímos uma história de valor, que realmente tem valor, que realmente deixa marcas, quando baseamos as nossas escolhas naquilo que edifica e quando as nossas escolhas são livres de nós mesmos. Quando Deus é quem controla as nossas vidas. Quando Ele é que dirige realmente os nossos passos. De verdade. E eu vou dizer uma coisa, eu converso muito com o Carlos sobre uma preocupação que temos em comum. Cristianismo hoje é um cristianismo egoísta. As pessoas vivem para si. O evangelho é para si. O louvor é só para a igreja. A pregação, muitas pessoas vão na igreja porque aprendeu a ouvir a mensagem, acha a mensagem interessante, bonita, agradável, vai sair edificado. Nossa, eu saí leve, flutuando, quase nas nuvens. Mas na primeira esquina, quando tem a oportunidade de fazer a escolha, de não passar no sinal amarelo, de não xingar porque alguém fechou, de não brigar com a esposa, quando tem a primeira escolha, faz aquilo que é errado. Sabe, vive às vezes como se isso tudo aqui não fizesse sentido. Como se isso tudo não fizesse sentido. Queridos, e prosseguindo, para nós encerrarmos, construímos uma história deixando marcas de valor, quando baseamos nossas escolhas naquilo que edifica, quando nos tornamos livres de nós mesmos, e como diz o versículo 31, quando vivemos para a glória de Deus. Versículo 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo, mais alto, fazei tudo, O que é fazer tudo para a glória de Deus? O que é fazer tudo para a glória de Deus? Fazer tudo para a glória de Deus não é simplesmente vir à igreja. Fazer tudo para a glória de Deus não é simplesmente pegar um folheto e dar para alguém. Fazer tudo para a glória de Deus é Ele ser o dono do nosso tempo. É Ele ser o dono da nossa casa. É Ele ser o dono do meu trabalho. Ser o dono de tudo, controlar tudo. É eu entender que tudo que eu faço não é para mim, é para Ele. Não é para minha família, é para Ele. Que seu trabalho não é só para minha família, é primeiro para Ele. Que se eu vou no serviço, se eu entro no trabalho, eu estou representando Deus ali naquele lugar, e eu vou glorificar o nome dEle, eu vou honrar o nome dEle ali naquele lugar, e muito mais do que entregar um folheto, as pessoas vão conhecê-lo através da minha vida, glorificando esse Deus maravilhoso, perfeito, que mudou a minha vida, a minha história. Eu vou basear as minhas escolhas, a minha vida, glorificando a Deus.
Vai ser para glorificar a Deus. E o mundo vai conhecer o nome de Deus, o meu bairro vai conhecer o nome de Deus, os meus vizinhos vão conhecer o nome de Deus, mesmo com os meus lábios em silêncio. O maior pregador que já existiu pregava para 20 mil pessoas todos os dias. Todos os dias. E ele dizia que um bom pregador usa a palavra se preciso for. Você não precisa preocupar em ter eloquência. Você não precisa preocupar em conhecer bem teologia e explicar textos difíceis. Precisamos nos preocupar em glorificar a Deus, para sermos felizes, para construir uma história que realmente tenha valor. Deixe marcas e faça o nome de Deus conhecido por onde passamos. Quer ser feliz? Quer ter uma vida feliz? Quer ter uma família feliz, abençoada por Deus? Glorifique o nome dEle. Amém, queridos? Glorifique o nome de Deus, viva para Ele, seja representante dEle por onde você passa. Nós muitas vezes concentramos, e a década de 80 mudou a visão da igreja. A igreja saiu para evangelizar na década de 80, e ela não estava preparada emocionalmente e psicologicamente para isso. E muitas coisas ruins aconteceram. Não que evangelizar seja errado, não é errado não. Precisa evangelizar. Só que, como aconteceu, a igreja não estava muito preparada para isso. E ela parece que de lá para cá tem entendido que evangelizar consiste, falar de Deus consiste só em entregar. E eu não estou falando da nossa igreja não, tá? Estou falando de igreja de forma geral. Não fica achando que eu estou falando tudo isso aqui só para você, não. Estou falando isso para mim. A primeira pessoa que precisa ouvir isso sou eu. A primeira pessoa que precisa ouvir isso sou eu. Acreditamos muitas vezes que evangelizar é entregar, e baseamos muitas vezes a nossa vida cristã nisso, de vamos para a praça, vamos ligar o som. Liga a televisão dia de sábado, você tem 35 programas diferentes de pregando o evangelho. Liga a sua rádio, música evangélica está sendo cantada em rádio secular. Música evangélica está sendo tocada em rádios seculares. O evangelho está sendo pregado para todo mundo. Ele precisa ser visto. O meu vizinho que ouve a rádio, programa evangélico, ou que ouve o som falando do amor de Deus. Gente, você lembra daquela música Como Zaqueu? Lembra dessa música? Eu acho que o mundo inteiro conhece essa música. As pessoas dançavam essa música na boate. Você sabe disso? Você sabe que essa música foi feita em remix? E as pessoas estavam dançando essa música na boate. Até dentro da boate, música evangélica estava sendo tocada, o povo estava ouvindo. Glorificar a Deus é o modo mais eficaz de ser feliz e fazer quem está ao meu redor feliz. Um homem, em Abadia de Westminster, escreveu na lápide, pediu para ser escrito na lápide do seu sepulcro o seguinte: quando era jovem, lutei com todas as forças que tinha para mudar o mundo. Em meia idade entendi que não podia mudar o mundo e passei a tentar mudar a vida das pessoas que estavam à minha volta. Quando me tornei velho, entendi que para mudar a vida das pessoas que estavam à minha volta, para melhorar a vida das pessoas que estavam à minha volta e para melhorar o mundo, eu precisava apenas glorificar o nome de Deus na minha vida. Eu precisava apenas glorificar o nome de Deus através da minha vida. Fazê-lo conhecido. Queridos, um mecânico tem as ferramentas para poder consertar um carro. Um marceneiro tem as suas ferramentas para poder construir um objeto. Temos ferramentas para construir a nossa história, a história da nossa família. Quais são as ferramentas que temos usado para construir a nossa vida? Quais são as ferramentas que temos usado para construir a vida da nossa família? Amor, compaixão, misericórdia. O que tem movido as nossas vidas? E sabe o que é mais interessante? Jesus foi curar a vida de um homem. E ele fez isso aqui. Denis, levanta. Vem aqui. Todo mundo te olhou, Denis. Todo mundo te olhou agora.
Jesus era o centro das atenções, falando um dia, ensinando, pregando. E lá não diz o que ele estava ensinando, mas diz que tinha um homem que precisava de ser curado, que tinha uma das suas mãos ressequidas. Estou falando que você tem o braço, nada não, viu? E nem que você tenha, está precisando de uma cura. A questão é que Deus olhou para um homem, se identificou, teve misericórdia, e o chamou, dividiu a atenção com esse homem, e fez uma pergunta, conhecendo o coração ruim, maldoso de todos que estavam à sua volta, disse: por acaso é lícito salvar uma ovelha perdida no dia de sábado, ou deixá-la morrer, ou deixá-la perdida? Hoje, será que é certo curar ou deixá-lo ir sem cura? E Jesus pegou ali naquele momento a intenção deles, porque eles poderiam pensar: não, a minha ovelha custa, ela é o meu sustento. Eles poderiam até ser motivados por algo particular e pessoal, mas Deus cura e restaura a vida daquele homem para mostrar aquilo que realmente importa, como deve ser baseada as nossas vidas, naquilo que constrói, naquilo que edifica, naquilo que muda, naquilo que altera para o bem a vida de quem está passando por nós. Pode sentar lá, Denis. Obrigado. Jesus sempre se relacionou, amou e edificou a vida das pessoas que estavam à sua volta. Sempre. Eu não sei quais têm sido as suas escolhas. Eu não sei baseado em que têm sido as suas escolhas. Eu não sei como está o seu coração e como é a sua vida cristã. Eu não sei como é a sua vida eu não sei se você se transforma. Abra os seus ouvidos para isso. Eu não sei se você se transforma quando você vai para a frente do computador. Eu não sei se você se transforma quando você vai para a escola ou para a faculdade, em outra pessoa, diferente da que Deus conheceu aqui nesse lugar. Eu não sei se você se transforma quando você entra na sua casa. Eu não sei se você se transforma quando você está sozinho, longe de pessoas que te conhecem e que sabem que você é cristão. Eu não sei baseado em que a sua vida. Mas se você ainda não conhece Deus, se Ele ainda não te conhece, se você ainda não entregou a sua vida para Deus, essa é uma oportunidade de entregar a sua vida a Deus. As pessoas se enganam quanto a céu e inferno. Eu não sei se você sabe, mas no inferno, existe uma disciplina no inferno que é a da consciência. A pessoa que viveu a vida inteira na igreja, mas não entregou o seu coração para Deus, lá no inferno, ela vai ter, querendo ou não, ela vai se lembrar de todas as mensagens que ela ouviu, de todos os cânticos que ela cantou, de todas as oportunidades que ela verdadeiramente tinha e teve de entregar-se a Deus e não entregou. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a pensar, baseado em que tem sido a sua vida? Em que as suas escolhas têm sido baseadas? Baseado em quê? Quando não conseguimos perdoar, quando não conseguimos amar, quando não conseguimos alterar a vida do outro para melhor, não temos cumprido o objetivo de Deus com as nossas vidas. Precisamos ser ferramenta nas mãos de Deus. Nessa noite, se você não tem um coração igual ao coração que Deus quer oferecer para você, ou te ofereceu, se você ainda não teve um encontro verdadeiro, um novo encontro, um encontro com Jesus, eu quero te convidar para sair do seu lugar e vir à frente. Se você nunca entregou o seu coração para Deus e quer entregar, continue com seus olhos fechados. Se a sua vida não tem sido baseada em Deus, e se você quer basear a sua vida em Deus, se você ainda não entregou o seu coração para Deus, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você
precisa mudar e não tem tido forças para mudar. Se você não tem conseguido dirigir as suas escolhas, mas as suas escolhas têm dirigido a sua vida, e você tem pagado um preço muito alto, eu quero te convidar a vir aqui à frente, orar pela sua vida, para que Deus te dê um coração livre de si mesmo, para que Deus te dê condições de viver em liberdade no Espírito Santo de Deus, para que você tenha condições de dizer não, para que você tenha condições de evangelizar sem usar nenhuma palavra.